Quando a dor te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, pense, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Para iniciarmos os trabalhos e o programa da tarde de hoje, convidamos a todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos fechar os nossos olhos físicos por alguns instantes e elevarmos os pensamentos ao alto e fazer um convite ao Mestre Nazareno. Senhor Jesus, fazer-te presente nesses instantes, fazer-te morada em nossos corações e mentes. Alivia as nossas dores, alivia os nossos corações. Fortalece a nossa fé, Mestre amado.
para que possamos caminhar e praticar as palavras de boa nova que vieste nos ensinar. Senhor Jesus, nos dai a resignação necessária para compreendermos que os obstáculos que enfrentamos é o amor absoluto atuando em nossas existências para que possamos alcançar a luz. Envia os eflúvios de paz, de amor, de harmonia e de regeneração a toda a humanidade que passa por instantes de provações, que passa por instantes em que o teu amor se faz convite eterno para o nosso melhoramento. Intui todos os convidados deste programa para que a mensagem que vamos passar melhore e alcance corações e mentes dos que estão assistindo. E que os benfeitores espirituais nos intua para que o melhor nos seja dito. Assim seja. Queridos amigos, boa tarde a todos. É com muita alegria que damos início a mais um programa Consolando Corações, desta vez comigo, com Denis, com Márcia Miranda e com o nosso convidado Marcos de Mário. Desde já o nosso abraço para Márcia Nascimento, que está com certeza nos assistindo e vibrando por nós, estará em breve no próximo programa também, voltando às atividades. Sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e abraçados nesta tarde, para que a gente possa ter reflexões aqui importantíssimas, valiosíssimas para as nossas vidas. Os agradecimentos a todos vocês que nos acompanham, os que vão assistir depois, né? A gente sempre sabe de alguns amigos que dizem, eu estava assistindo, como ontem a gente soube, 1h da manhã assistindo aquele programa, né? Porque a gente sabe que essa mensagem, ela realmente vem para naquele momento que a gente está precisando. E aí agradecer também ao pessoal que está nos bastidores, no apoio, né? Sempre nos proporcionando que estejamos aqui da melhor forma. Agradecer aos canais da AMCG, TV7, Federação Espírita Paraibana, Web Rádio Amigo Espiritual, Web Rádio Fraternidade e o Facebook da TV7 também. Então, gente, o programa Consolando Corações, ele é um desmembramento de um projeto que começou há 3 anos, né? Esse mês de setembro, estamos aqui com Márcia Miranda, que é uma das coordenadoras também do projeto. Começou em setembro de 2017. Começou lá na sala da AME, da Associação Municipal de Espiritismo. Muita gente confunde a AME com a Associação Médico Espírita, mas é a Associação Municipal de Espiritismo. E aí foi um projeto que começou com a Márcia Miranda e Márcia Nascimento, de acolhimento aos enlutados lá na AME. Com esse foi passando o tempo, esse ano com a pandemia, sentiu-se a necessidade de trazer esse projeto para o meio virtual. Então as reuniões acontecem conforme aconteciam presencialmente, quinzenalmente aos sábados. Ontem nós tivemos a reunião de 2h30 às 4h, e acontece através do Zoom. É uma reunião muito bacana de acolhimento a essas pessoas enlutadas. E a partir desse projeto no Zoom, surgiu também o projeto do programa Consolando Corações, para levar ainda mais, para alcançar ainda mais corações e acolher essas pessoas e amparar essas pessoas que estão no luto, né? Hoje a gente está em um momento do nosso país com o luto muito forte, né? Mais de 125 mil pessoas morreram em razão da pandemia, e a gente tem uma pesquisa que diz que a cada pessoa que morre deixa 4 a 10 enlutados, né? Então multipliquemos esse número, veja quantas pessoas sentindo saudade, sentindo medo, sentindo aflição, né? Sentindo-se sozinho, principalmente num momento como esse de distanciamento social. Então, o tema de hoje, superando aflições, não tem como não lembrar do capítulo 5 do Evangelho do Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e também lembrar de uma passagem do Cristo muito importante, que é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Então, teremos uma tarde, com certeza, de muito aprendizado, de muitas discussões em torno desse tema,
E nada como começar com essa música, Confia e Vai, né, de Elizabeth Lacerda, que eu acho fantástica, porque ela traz dois grandes exemplos, que quando a gente estiver passando por qualquer tipo de dificuldade, nem só o luto, a gente precisa lembrar do Cristo que sofreu mais do que qualquer um de nós, e do exemplo de Maria, né, o exemplo de humildade, o exemplo de fé, o exemplo de perseverança. Um grande exemplo para a gente. Então, que essa música ela possa trazer também essa fortaleza para a gente. E aí eu passo a palavra para Márcia Miranda fazer suas considerações iniciais e depois o nosso amigo Marcos de Mário. Boa tarde a todos. Boa tarde, Denis, a todos, Mário, a todos que estão nos assistindo e que gentilmente, né, dedica essa hora da tarde de um domingo para esse programa de consolação, de esclarecimento, né? E aproveito a oportunidade para agradecer Marcos, que gentilmente atendeu os nossos convites, né? Grande divulgador da doutrina e escritor, educador. Dando continuidade, né, inclusive com a música, né, que foi tocada, eu gostaria de começar os nossos trabalhos também com essa mensagem que é uma oração que foi psicografada por Chico Xavier de Meimei, com o título Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve. Brilha a alvorada além da noite. Aprende e adianta-te. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, meu irmão, porém, de que amanhã será um outro dia. Então, com essas palavras maravilhosas, em forma de prece, né, uma verdadeira oração de Meimei, em que o nosso projeto e este programa baseado no projeto Consolando Corações, cujos objetivos é esclarecer, consolar e amparar a todos aqueles que nos chegam, né, com dores das partidas de entes queridos, né, vivendo num momento de luto, que possamos nos basear nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, do nosso Mestre Nazareno, e do modelo de resignação e de resiliência de sua mãe, a nossa mentora desse projeto, Maria Santíssima, e seus caravaneiros, né, que são os mentores e os benfeitores deste projeto, que possamos superar as nossas dores com fé, né, com resignação, né, e que possamos encarar os nossos problemas e aflições, confiando em Deus, confiando sempre, perseverando no Pai. Que possamos também confiar e servir, como o Mestre nos ensinou. E o título do programa de hoje, né, Superando Aflições, também é o título de um livro publicado pelo nosso querido Marcos, né, em que ele, como escritor, no jornal, ele fez um apanhado de seus escritos e publicou este livro, né, baseado neste tema. Nós gostaríamos que você nos falasse, porque muitos daqueles que estão passando pelas dores do luto e diversos tipos de problemas estão hoje nos assistindo para ouvir uma palavra e um ensinamento. Fique à vontade, Marcos, e é um prazer sempre. Muito obrigado, Márcia, Denis, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe sempre, e que nós possamos, diante dos desafios existenciais, que sem dúvida alguma são muitos, mas que nós possamos nos manter
com fé, com confiança, porque sabemos que tudo passa, e mais do que isso, que nada nos acontece por acaso, nada nos acontece sem uma razão justa. Mas isso não significa que nós, espíritas, com a mensagem que temos da imortalidade da alma, da vida futura, da reencarnação, da lei do progresso, não significa que nós, espíritas, sejamos insensíveis à dor, que nós não tenhamos também saudade dos nossos entes queridos, mesmo sabendo que eles continuam vivos na dimensão espiritual. Por isso a mensagem espírita ela é muito importante, porque ela nos esclarece e, ao mesmo tempo, nos consola. Eu me permito aqui relatar a desencarnação do meu pai, que ocorrida já há alguns anos. Estávamos aqui na cidade do Rio de Janeiro, na emergência de um hospital público, quando demos entrada com ele, e fui eu que fiquei ao seu lado na emergência. Ele veio a desencarnar ali no meio da madrugada, e o tempo todo eu já sabia que ele já estava se despedindo. Todos nós em família somos espíritas, e eu fiquei lá em oração, e foi muito interessante, porque chegou uma hora, depois que passou a meia-noite, já havia troca de plantão, do turno dos médicos, e os pacientes e seus acompanhantes começaram a se aquietar pouco a pouco. Chegou um ponto que a equipe de enfermagem reparou que a situação não era mais de emergência, diminuiu as luzes e ficou um silêncio absoluto, total. Imaginar isso numa emergência de um hospital público é extremamente raro de acontecer. E eu estou vendo que meu pai está partindo, indo embora. E aí, então, a enfermeira, fazendo a sua ronda, chamou o médico. Esse, então, fez todos os procedimentos, chamou toda a equipe, e ali por entre 2 e 3 horas da madrugada, meu pai partiu de volta ao mundo espiritual. E o médico usou uma expressão à qual eu tive que responder. Porque ele olhou para a equipe e disse assim: este eu perdi. Eu olhei para ele e disse assim: doutor, o senhor não perdeu, foi feita a vontade de Deus. Ele olhou para mim, e provavelmente ele era materialista, pelo olhar que teve, porque ele não gostou da palavra Deus ser utilizada na emergência do hospital, e se retirou sem fazer nenhum comentário. Os procedimentos depois foram feitos, veio o enterro, muitos espíritos compareceram. Meu pai foi muito atuante no movimento espírita, tanto em São Paulo quanto aqui no Rio de Janeiro, e as pessoas vinham conversar, tanto lá na emergência quanto depois no cemitério, perguntando quem é. E eu disse: meu pai. Ah, mas o senhor está tão calmo, o senhor está tão tranquilo. É que eu tenho uma crença, que é a crença espírita. Eu tenho o espiritismo que me diz que ele não está morto, que ele continua. E isso não apenas me esclarece, como também me conforta, e eu sei que as minhas lágrimas só vão prejudicá-lo na continuidade da vida. Aí as pessoas, então, se maravilhando, e eu sempre falando: mas, olha, isso não significa que quando eu sair daqui eu não vou desabar, porque é meu pai. Meu pai não está mais fisicamente aqui comigo, mas, como espírita, eu vou manter a saudade boa, né, que vai me manter aqui, porque eu sei que se Deus colocou o ponto final na sua existência agora e me deixou aqui, é porque eu ainda tenho o que fazer. Essa é a mensagem do Espiritismo. Claro que nós podemos chorar, é claro que nós podemos ter saudade, lembrar, sentir a falta, tudo isso faz parte. Nós somos espíritos ainda imperfeitos, estamos no mundo de expiações e provas, mas não devemos cair. Eu uso muito uma imagem de que o espírita, o cristão, de uma forma geral, ele pode sim balançar.
dependendo das circunstâncias, dos acontecimentos. Mas, tanto o Evangelho quanto o Espiritismo são as nossas bengalas de apoio. Então, eu estremeço, eu balanço um pouco, mas, na sequência, eu me ergo, porque eu sei que tenho que continuar. Falando ainda de desencarnação de entes queridos, eu não posso deixar aqui de recordar, 3 anos atrás, a despedida do meu grande amigo, queridíssimo companheiro, Gerson Simões Monteiro, o batalhador da divulgação espírita, não apenas no Rio de Janeiro, mas no Brasil. E fizemos tantas coisas juntos, mas tantas mesmo. Mas ele era um baluarte. É um homem impressionante. A caridade em ação, uma fé, uma firmeza que realmente contagiava. E, novamente, tudo, né? Então, acompanhá-lo no hospital, internação, cirurgia, né? Foram 7 meses de agonia até que ele desencarnou. Veio toda a cerimônia, cemitério lotado de amigos, de espíritas, familiares, e, aparentemente, eu levei tudo bem. Eu era, na época, com ele era o presidente, eu era o diretor da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, que é uma emissora espírita, e tudo passou, foi tudo tranquilo. E ainda recebi a carona para voltar para casa, conversando, cheguei, abracei minha esposa, bom, nosso amigo partiu, está lá, agora está no mundo espiritual, que ele seja bem recebido, e aí eu desabei no sofá, e fui chorar a desencarnação do meu amigo, porque, eu sabia, amanhã eu vou fazer meu plantão lá na Rádio Rio de Janeiro, vou entrar na sala da diretoria, vou olhar para aquela mesa e, pela primeira vez, depois de tanto e tanto tempo, eu não vou vê-lo, pelo menos fisicamente. E é claro que isso mexe com você, até que você acomode essa situação. Mas o Espiritismo nos fortalece. E aí nós sabemos que, como o acaso não existe e que a vida continua, nós espíritas, então, sabemos que a questão é sempre de ordem moral. Quanto mais eu chorar, quanto mais eu derramar lágrimas, quanto mais eu me inconformar com a lei divina, mais eu estarei me prejudicando e prejudicando aquele que retornou à pátria espiritual. Retorno esse que pode acontecer conosco a qualquer momento, porque não sabemos quando haverá o término desta nossa existência, e que pode acontecer com qualquer amigo e com qualquer ente querido a qualquer momento. Porque a morte é a única fatalidade da existência terrena. Nenhum de nós escapa de desencarnar, de retornar ao mundo espiritual. E basta nós olharmos a história da humanidade. Exceção feita à alegoria de Matusalém, lá na Bíblia, né, que dizem que ele viveu 1000 anos, claro que nós sabemos que isso é apenas uma alegoria. A nossa vida média aqui no mundo terreno, pelo menos aqui no Brasil, está em torno dos 75, 80 anos de idade, na média. Obviamente, existem os que ficam muito mais tempo e os que ficam menos tempo. Então, a morte é fatalidade. Não há ninguém na história humana que tenha vivido para sempre, a não ser em espírito, porque nós somos espíritos imortais. Nós nascemos, ou melhor dizendo, reencarnamos, vivemos e morremos. Ou melhor, desencarnamos. Deixamos este corpo físico para retornar à pátria espiritual. Os que partem vão continuar a sua vida. Os que ficam devem também continuar a sua vida. E que beleza da doutrina espírita nos dizer que o ente querido, que o grande amigo, que fisicamente não está mais aqui, ele pode, a qualquer momento, nos visitar, entrar em contato conosco. Ah, mas eu não sou médium, como é que eu vou saber? Na verdade, todos nós somos médiums. E vamos sentir a presença, vamos receber as intuições, os pensamentos, os afagos, os carinhos.
Nós, na verdade, é que precisamos sintonizar com aqueles que agora estão na dimensão espiritual. Isso nos traz um consolo muito grande. Eu sei que meu pai está vivo e que me visita. Eu sei que minha mãe, que também já partiu, também está viva e mantém o contato comigo. Eu sei que o meu querido amigo Gerson Monteiro e tantos outros que já passaram por mim, todos estão vivos. Mas eu faço a todos eles um preito de saudade, de gratidão, sem pensar na morte. Porque isso é com Deus. O que vier na minha existência, eu sei que está ligado a causas anteriores, mas também a causas atuais. O Denis lembrou capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo importantíssimo, onde Allan Kardec, o codificador, vai nos lembrar que existem duas causas principais para as nossas aflições. As chamadas causas anteriores, ligadas a encarnações passadas, ou seja, aquilo que fizemos em existências passadas e que repercutem agora nessa existência, mas existem aquelas causas que são atuais. Ou seja, quando nós nos deixamos levar pela imprevidência, pelo egoísmo, pelo orgulho, nós não estamos marcados, pelo menos em princípio, para desencarnar após a desencarnação do nosso ente querido. Muitas vezes nós vemos isso acontecer porque a pessoa não consegue trabalhar o seu luto, entra em desespero, em desequilíbrio emocional e provoca para si a desencarnação. Mas isso é considerado um suicídio perante a lei divina. Então, com o Espiritismo, nós conseguimos nos esclarecer, porque sabemos que todos somos almas imortais, e conseguimos também nos consolar, porque temos a certeza que a vida continua depois da morte. Agora, se eu sinto que preciso de ajuda, eu devo procurá-la. Seja do psicoterapeuta, do atendimento fraterno do centro espírita, na igreja, não importa. Porque nós estamos ainda na caminhada para chegar à perfeição. Então, nós ainda temos muitos vícios, nós temos defeitos, nós não somos uma fortaleza moral e emocional à prova de tudo. Então, nós precisamos reconhecer, sim, que temos as fraquezas, mas que, criaturas de Deus, nós também temos todo o potencial de desenvolver as virtudes, as nossas qualidades morais. E é isso que nós devemos fazer. Então, se você que está aí nos assistindo, que vem tentando se trabalhar essa questão do afastamento de um ente querido ou de um amigo que partiu pela porta da morte de volta ao mundo espiritual, saiba que a vida continua. E que Deus quer que nós, que ficamos aqui na Terra, também continuemos. Muitos dependem de nós. E nós ainda temos muito que aprender e muito que fazer até chegar à nossa hora. E se for o caso de uma dor, problema de saúde, o desemprego, essa pandemia que nós estamos agora enfrentando, não apenas no Brasil, mas no mundo, saibamos que se perseverarmos no amor, se perseverarmos no bem, nós teremos tantas, mas tantas coisas para fazer que não sobrará tempo para pensarmos nessas aflições. E nós vamos encontrar pelo caminho, no campo da caridade, aqueles outros sofrendo muito mais do que nós. Durante 20 anos, aqui no Rio de Janeiro, eu trabalhei num projeto socioeducativo, espírita, no Morro da Vila Cruzeiro, que faz parte do Complexo do Alemão, que é tão famoso aí pela mídia. E eu conheci quadros lá dentro. Eu subi e desci aquele morro, becos, etc., que cortaram o coração, literalmente. E quando eu vi aqueles quadros que nós íamos socorrer, eu agradecia sempre a Deus pelas bênçãos que eu sempre tive na minha existência. Porque as minhas pequenas dores eram absolutamente nada diante daquilo. E as lições que eu recebi, quantas vezes encontrei mães de família paupérrimas, na miséria dentro da comunidade,
com aqueles filhos todos ali, né, sorrindo, e ainda dando lição para nós que fazíamos a visita e que íamos levar, né, as doações. E com uma crença, uma fé impressionante em Deus. Então é isso que nós temos que acionar para superar com a doutrina espírita todas as nossas aflições. Marcos, você falando assim das muletas, é verdade. No nosso projeto, nos nossos encontros, a gente sempre conversa sobre isso, né? As estratégias que nós utilizamos para os enfrentamentos e para o enfrentamento da dor da partida. Né? E eu, particularmente, quando o meu filho partiu para o plano espiritual, ele sofreu uma parada cardíaca por um problema genético, e fez 4 anos agora, né? Ele partiu aos 23 anos. Então, a primeira estratégia, assim, a primeira muleta e a mais eficaz foi exatamente o exercício da caridade. Em trabalhos, né, no centro espírita e nos centros espíritas que eu frequento, o exercício imediato da caridade foi o lenitivo primordial para que eu pudesse suportar aquela dor, né? E quando você falou assim das lágrimas, as lágrimas elas existem sempre, né? A dor passa, como tudo passa, ela depois se transforma em saudade, em gratidão, né, a Deus por termos convivido com aquele ente que só deixou saudade e amor. Então é um profundo sentimento de gratidão a Deus, ao Pai, pelo empréstimo que Ele nos deu. A lágrima que não é, o choro que não é recomendável, que não é aceitável, é o choro da rebeldia e do desespero, né? Em que você questiona a Deus por que foi que aquilo aconteceu, porque foi que levou aquele filho tão amado, né? Que ele só nos deu por empréstimo. O filho é dele, né? Retornou ao verdadeiro Pai. Então, as lágrimas de rebeldia e de desespero, essas sim é que são e tem que ser trabalhadas, seja por um psicólogo, como você falou, no atendimento fraterno, na casa espírita, com o pastor. Mas eu queria, nesse instante, é um tema muito importante nesse momento, nós estamos no Setembro Amarelo. Seus artigos, né, no Correio Espírita, e o livro que você publicou é sempre no sentido de exaltar a vida através das lições da doutrina espírita, que é um lenitivo. Eu só superei a dor do luto por conta da doutrina espírita. Se não fosse a doutrina, com certeza eu não teria superado a dor da partida, né? Mas eu gostaria que você, com esse tema tão importante, primordial nesse momento, que é o tema do suicídio, e que nós espíritas e a doutrina espírita sempre, pela crença da eternidade do espírito, da continuidade da vida, da existência da vida em outro plano, né, em que tenhamos sempre, em qualquer momento, no obstáculo, na dor excruciante, naquele problema que a gente acha que é insolúvel, tenhamos que ter fé e perseverança e exaltar a vida sempre. Nós, espíritas, somos sempre a favor da vida. Eu gostaria que você pudesse nos falar um pouquinho, né, neste momento, porque, inclusive, para as mães que perderam também seus filhos e filhas através do suicídio. Por favor. Antes de Marcos entrar nesse momento, eu queria só ler um comentário aqui que tem a ver com isso, né, que a gente tem falado da importância da doutrina espírita nesses momentos, especialmente nos exemplos que Márcia citou, que Marcos de Mário citou. Tem uma internauta, Cecília Sampaio, que ela diz: hoje faz 6 anos que minha mãe voltou para o plano espiritual. Foi na doutrina espírita que encontrei o conforto. E é interessante que a gente encontra, de fato, o conforto nas mais diversas searas, né? Tanto no incentivo à caridade,
né, quando o evangelho traz fora da caridade, não a salvação, quanto na questão da explicação mesmo do que acontece, né, da imortalidade da alma, de tudo. E Marcos de Mário também trouxe um ponto muito importante que eu acho que vale a pena ressaltar quando ele fala do profissional de saúde, né, do médico, lá da morte do seu pai. E a importância, principalmente nesses tempos de pandemia, né, a questão de cuidar de quem cuida. Né? Então, muitos profissionais de saúde estão enfrentando o luto diretamente o tempo todo, né? E muitos, quando chegam em casa, como é que eles ficam? Como é que eles interpretam tudo isso? Né? Então, a importância da gente cuidar de quem cuida e desse autocuidado que a gente deve ter também. E na doutrina a gente encontra essa fortaleza para continuar, apesar das dores. Então, como esse projeto acontece, como esse programa acontece, de pessoas que ressignificaram a sua dor, que estão colocando a sua dor em um cantinho ali, para cuidar das dores dos outros que estão maiores, que estão com uma ênfase muito maior, mas que isso não tira a minha dor, né? Mas faz com que ela fique um pouco amena através do meu ato de estender as mãos. Né? Tem uma frase do filósofo estoico Sêneca que ele diz: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia por si só, uma vida. Então é exatamente esse autocuidado que a gente precisa ter para que a gente possa cuidar do outro e cuidar também de nós mesmos, para que a gente possa chegar nesse dia de partida que não sabemos quando né? Porque muitas vezes a gente vive como se que fosse morrer lá para os 90 anos, né? Obrigatoriamente, né? A gente esquece como a gente tem visto muito os jovens indo mais cedo e que nós podemos ir amanhã, daqui a um mês. Então, eu preciso viver essa vida de uma forma melhor e eu preciso trabalhar isso para quando chegar o meu momento e para quando chegar o momento daquelas pessoas, né? Principalmente as mais próximas, as que convivem conosco, né? Porque a gente tem aí um número exorbitante de pessoas que morreram, mas esses números começaram a ganhar nomes para a gente, né? E isso mexe muito com a gente. Então, a importância de a gente cultivar esse autocuidado também. Aí é que entra o espiritismo. Muitas pessoas se colocam materialistas, ateístas, ou entram nessa grande dúvida na hora que enfrentam a morte de um ente querido, de alguém muito chegado, pela não compreensão da lei divina, para saber exatamente o que é Deus. Nós temos alguns filósofos europeus que se destacam porque fazem anualmente campanha publicitária contra a crença em Deus, até com outdoors e assim por diante. E certa vez, num debate espírita, e nós fomos debater essa questão, porque estava sendo feita uma campanha na Inglaterra a esse respeito, e eu lembro que eu disse assim, olha, na verdade, nós vamos assinar embaixo dessa campanha, porque o nosso amigo filósofo inglês, ele está batalhando contra a crença nesse Deus vingativo, nesse Deus meio materializado, meio humano, que ele, enquanto filósofo e cientista, não consegue de jeito nenhum racionalizar e, portanto, ele não tem como acreditar. Mas como ele não sabe uma outra visão sobre Deus, então ele combate achando que é melhor viver sem Deus. O que nós temos que fazer é enviar o livro dos Espíritos para ele, já traduzido para o inglês, para que ele possa dar uma lida e ver a outra visão sobre Deus que nós temos. Porque o Espiritismo nos esclarece, nos consola, porque é uma doutrina racional, não é uma doutrina supersticiosa, mística, esotérica, nada disso. Nós compreendemos que Deus é o Pai e Criador de todas as coisas, mas que, acima disso, ele é soberanamente justo, perfeito, bom, misericordioso, e que nada, absolutamente nada acontece fora da sua lei, que é a chamada lei divina ou lei natural. Quando nós olhamos a vida
desse ponto de vista, inclusive eu escrevi um livro para responder ao nosso grande físico, o Stephen Hawking, que desencarnou já recentemente, porque antes de desencarnar, ele publicou um livro em que ele defende a tese da não necessidade da existência de Deus para explicar a vida. E eu rebato a nível do Espiritismo, que temos a necessidade, sim, de Deus para explicar a vida. Porque uma partícula elementar, através de um Big Bang, isso não explica. Até porque nós temos que perguntar de onde veio a partícula elementar, que é o elemento material. Então, o Espiritismo vai nos esclarecer e consolar, porque ele nos faz pensar, raciocinar e entender que por que ele desencarnou, por que morreu. E agora, na flor da idade, com tantos sonhos a fazer, ou poderia ainda viver mais 10, mais 15 anos, quem sabe? Mas quem somos nós para questionar Deus e os seus desígnios, que são soberanos e sempre justos? Então, com o Espiritismo, a nossa fé ela é raciocinada. Então, por isso que eu me consolo. Bom, se partiu agora, é porque tinha que acontecer. Eu tive uma cunhada que nós moramos, eu brinco porque eu chamo aqui de condomínio familiar, né? Porque tinha uma casa, construímos a segunda, construí a terceira, e a família toda aqui junto. Estava tudo bem, era uma noite como qualquer outra, estava em casa, de repente, vejo o sobrinho descer correndo, sair a foto. O que aconteceu? Ah, fulana está passando mal, tem que carregar para o hospital. Ela teve, sentada no sofá, assistindo a sua novela preferida, ela teve um ataque cardíaco fulminante e desencarnou em poucas horas. Bem, Deus é que sabe. Nós não estamos aqui para questionar. Mas temos que estar preparados para fazer o atendimento. E, é claro, nesse momento, também atender aqueles que estão no entorno, que são mais ligados. E você, Denis, lembrou uma coisa importantíssima, que é essa questão dos médicos, dos enfermeiros, porque é uma situação difícil e nós precisamos consolar. Aqui no Rio de Janeiro, durante anos, nós fizemos atendimento diretamente nos cemitérios no dia 2 de novembro, no dia de finados. Chegando perto das pessoas, dando uma palavra amiga, ofertando a mensagem espírita. E é interessante que, durante os anos em que isso foi feito, nunca vimos um volante de mensagem espírita jogado no chão. Nunca. Sempre era levado. Porque esse nosso entendimento, que o Espiritismo nos dá, nos fortalece. Nos leva, então, a entender que aquelas bem-aventuranças de Jesus, quando ele fala bem-aventurados os aflitos, porque deles será o reino dos céus, nós entendemos isso. Claro que Jesus não está dizendo aqui, olha, que bom que todo mundo sofra, é isso mesmo, todo mundo tem que... Não é nada disso. Ele pensa que se você tiver resignação, fortalecimento da sua fé, e continuar e pegando o caminho da caridade para atender o próximo, você vai ver que passa. Aquela dor que parecia que abriu o chão sob os seus pés, depois de algum tempo é apenas uma história para contar aos outros, porque passou. Acabei de reler, vale a pena aqui, na Revista Espírita, março de 1865, a comunicação da viúva Foon, que foi muito amiga de Allan Kardec e de Amélie Baudet, e Kardec teve o prazer de conversar com ela após a desencarnação, e ele pergunta a ela, vem cá, eu lhe conheci muito, sabia muito bem como era a sua personalidade, e você nunca foi assim uma pessoa atirada, firme, super corajosa, mas que você demonstrou na reta final, né, quando você já estava partindo. O que foi que aconteceu? Então ela responde, meu amigo, é que nessa hora, quando eu percebi que a doença realmente vencia o meu organismo, eu lembrei das nossas conversas,
Eu lembrei das leituras espíritas e lembrei que eu era espírita e que era a minha hora, era a minha vez de enfrentar, não apenas teoricamente, mas na prática. Então, meu amigo, eu me enchi de uma coragem, de uma fé, orei a Deus e disse a ele: Senhor, eu estou pronta, porque sei que estou indo para o mundo espiritual. E ela completa e diz assim: e meu amigo, eu não tenho nem como descrever, porque assim que eu me desliguei do corpo, uma luz imensa me invadiu. Amigos, entes queridos, todos já estavam do meu lado, me esperando. Agora eu me vou, mas eu volto depois para conversar com você, porque eu ainda estou muito deslumbrada, porque o mundo espiritual é muito mais do que tudo aquilo que nós estudamos e compreendemos. Então, essa é a bênção do Espiritismo na nossa vida. Muito mais leve, né? E a certeza dos reencontros que a gente sempre fala, né? Então, é realmente muito importante isso que você fala. E você falou agora de um projeto aí no Rio de Janeiro e lembrei também do nosso projeto aqui na Associação Municipal de Espiritismo, que é a Campanha da Imortalidade. E existe no dia 2, né, também algumas palestras espíritas para as pessoas, né, como Isso. também a distribuição de mensagens para as pessoas. É muito interessante. Né? E essa questão também, quando você fala aí do acolhimento a essas pessoas, a gente vê, de fato, isso, a gente vê na prática isso no Consolando Corações. Ontem até agora eu estou com o encontro de ontem na cabeça, né, porque foi tão bonito. É um momento um momento de dinâmicas, né, que a gente consegue trabalhar com que as pessoas falem, com que as pessoas que não estão prontas para falar, elas ouvem, e aquilo vai fortalecendo para que elas possam ir superando as suas dores, as suas aflições, e relembrando, que foi o caso de ontem, as suas grandes histórias. Né? E ontem eu estava falando também para elas de que quando a gente perde um ente querido, né, e claro, o ideal é que a gente não alimente esse desespero, mas que a gente trabalhe. Isso não significa dizer que a gente vai, como você bem falou no início, deixar de chorar, né, sentir falta, porque a gente sente falta dessa presença, mas a doutora Ana Cláudia, ela fala muito assim, de que aquele ente querido que você viveu, às vezes, você pensa que foi por pouco tempo. Então, vamos supor Andrezinho aí, né? André, que foi 23 anos, né, Márcia? Foi, 23 anos. Pronto. Se a gente para pensar assim, diz, Márcia, esses 23 anos, você trocaria por outro filho para estar com você até hoje? E aí a resposta a gente sabe que é não. Né? A gente sabe que é não. A gente sabe que aqueles 23 anos foram muito importantes para Márcia ser quem ela é hoje. Isso. Né? E para André construir essa outra parte da sua história também, né? Que já está trabalhando, né? Marcos, de fato, ontem foi lindo porque essa pergunta surgiu, né? E todas as pessoas foram unânimes em dizer: você trocaria qualquer coisa, um outro filho ou um outro esposo para não passar por essa dor? E todas nós e todos foram unânimes em dizer: nós passaríamos por tudo novamente. Nós faríamos tudo novamente, passaríamos por essa dor para tê-los e ter essa convivência com esses entes que partiram. Então, foi maravilhoso. E de todas as conotações, de todas as religiões também, não é, Denis? Que o nosso projeto, ele tem a tolerância religiosa, não é só pessoas voltadas para a doutrina espírita, tem evangélicas, católicos e tudo mais, mas essa é a beleza, né, do amor que é cultivado e que a gente passa por tudo novamente. Marcos, tem uma mensagem aqui do Edson Menezes, eu gostaria que você falasse um pouquinho para ele. Confesso que quando temos um amado que parte, ficamos aqui na Terra vivendo por viver. Depois da partida de minha amada mãe, não consigo encontrar um sentido para seguir. A vida segue sem sentido.
Então, como eu te falei antes, né, o Edson Menezes postou no chat essa mensagem dele, eu gostaria que você falasse um pouquinho para o Edson e aproveitasse, como eu falei anteriormente, falar também um pouquinho da exaltação da vida, que é a nossa doutrina, que é essa base, né, da valorização da vida. Por favor. Edson, não se deixe levar pela depressão, não se deixe levar por um vazio existencial. Vou lhe contar aqui um episódio que me foi muito tocante. Eu estava na Rádio Rio de Janeiro, estava preparando um programa que se chama Debate na Rio, que é um programa ao vivo, e o meu querido Gerson Monteiro chegou. Ele chegou, cumprimentou, brincou, sentou, e eu comecei a conversar com ele. Gerson, olha, estou aqui fazendo a pesquisa para o programa, encontrei lá no livro tal do Emmanuel, em Kardec e tal. Aí ele ficou olhando para mim, olhou, olha, não, eu não vou falar, eu acho que eu não devo falar para você. Então, tá bom. Aí eu falei, bom, ele tinha evidência, bom, ele deve ter visto alguma coisa, né? Aí já que ele não quer falar, tudo bem. E eu continuei, né? Estamos ali, continuando a trabalhar. Eu falei, Marcos, senta aqui, senta aqui. Aí sentei na frente dele. Sim, Gerson, o que foi? Não, porque, bom, olha só. Quando eu cheguei, eu vi uma coisa, mas eu achei que não precisava falar para você, tá? E foi quando eu falei para você. Não vou falar. Mas aí ele está aqui até agora, ele não foi embora. E como ele não foi embora, eu perguntei para ele, né? E aí? E ele disse que eu posso falar para você, que não tem nenhum problema. E eu olhando para o Gerson, sem entender, mas quem que está aqui? Quem é esse? Bom, então eu vou falar. Ele está me autorizando, ele está aqui do lado, aqui, está balançando a cabeça, que é para eu falar, então eu vou falar. Tá bom, Gerson, então diga o que é. Bom, desde que você chegou aqui na rádio, ou pelo menos desde que eu cheguei, é o seu pai. Seu pai está aí do seu lado, está lhe acompanhando e auxiliando você aí na pesquisa. Pronto, falei. E eu assim, parei, olhei para ele, meu pai, seu Vinícius está aqui, ó. Pois só tenho que agradecer a ele, né, e a Deus por ter permitido. Tá, muito obrigado por você me comunicar. Eu não tenho evidência, aliás, eu não tenho nada, né, eu não consigo perceber a dimensão espiritual. Né? Mas olha que coisa belíssima essa. Meu pai estava lá do meu lado o tempo todo, estava me auxiliando na pesquisa que eu estava preparando para o conteúdo do programa. E aí, na sequência, o Gerson disse, olha, ele disse que assim que terminar o programa, ele vai acompanhar, quando o programa terminar, ele vai embora. Ele não tem permissão para continuar aqui, mas que ele está sempre com vocês. Então, muito obrigado, vou dedicar o programa, então, a ele. E aí, então, você se motiva, né? Eu digo, meu Deus, eu não posso cair. Não, de jeito nenhum. Que isso? Olha só, ele já está trabalhando. Ele já está em atividade do mundo espiritual. Aí já vem visitar, auxiliar. E eu vou aqui cair na tristeza, na dor, no sofrimento. Aliás, a dor é uma coisa, o sofrimento é outra. A dor, ela vem, estamos no mundo material, mas o sofrimento depende de mim. Eu posso cair pelos cantos, dizendo que eu não tenho mais para viver, por quê, etc. Ou posso simplesmente continuar e transformando isso nessa saudade boa, né, de lembrar o tempo todo de convivência. Minha mãe também já partiu, eu já tenho um irmão que também já partiu, e de vez em quando eu cito, conto histórias, recordo tudo que fizemos. Isso é muito bonito. Eu estou com um filho agora que está mudando para Belo Horizonte, né? E estamos conversando a questão de mudança, e eu falei, pois é, filho, essa sua mudança, ele já é casado, essa sua mudança recorda quando eu e a sua avó fizemos uma mudança lá de São Paulo aqui para o Rio de Janeiro. Aí comecei a contar a história, e comecei a recordar como é que foi aquele dia, como é que nós fizemos, até pegar o ônibus, etc. e tal. E aí você lembra o quê? De coisas boas, os trabalhos realizados juntos, né? Os afetos. Então, Edson, e todos que estão aqui nos ouvindo, né? O Espiritismo nos dá um sentido para a vida.
Abraçar o Evangelho, a caridade, estar com Jesus, dá sentido para o nosso viver. E temos que nos resignar. Resignar não significa abaixar a cabeça e dizer, bom, tinha que ser, não posso fazer nada. Não. Resignação é confiar que existe um desígnio superior e que esse desígnio é sempre para o bem de quem partiu e de quem fica. E com isso, nós temos que continuar, porque estamos aqui. Deus espera de nós muitas coisas. Nós temos missões ou tarefas a cumprir aqui na Terra. Eu sempre digo a todos, eu digo assim, olha, o meu grande esforço, seja como educador, né, no campo da educação, seja como espírita, meu grande esforço é semear. Eu quero ser um semeador até o final desta minha existência. Porque quando eu voltar ao mundo espiritual, pelo menos eu sei que o meu guia espiritual, que o meu anjo da guarda, vai me receber e olhar para mim. Bom, Marcos, você podia ter feito muita coisa que não fez, podia ter feito melhor o que fez, mas você não parou de semear e, portanto, isso daí é um mérito. Vem e vamos continuar. Então, é isso que nós temos que fazer. Lembrando sempre, a vida continua nos dois planos, nas duas dimensões. Aqui na Terra e no mundo espiritual que está aqui, nos cercando, porque eu tenho certeza, embora a minha falta aqui de visão espiritual, mas que os espíritos estão aqui conosco em profusão. Vamos em frente, nós temos que continuar. E a gente lembrar, Marcos, também, que cada um vive um processo de luto muito individual, né? Muito particular. Então, muitas vezes eu quero olhar como Márcia passou pelo luto tão rápido e eu ainda não passei, que faz tanto tempo, né? Então, a gente se respeitar, a gente ir se conhecendo, porque isso também é autoconhecimento, né? A vida continua, como você falou, aqui e lá, né? Nossos olhos são muito imperfeitos para entender muitas questões, né, do que existe de fato nessa vida completa. Então a gente precisa se respeitar, né, respeitar o nosso luto. E eu tenho certeza que, por exemplo, Edson, o fato de ele estar aqui, ele já está buscando. Ele já está ouvindo, ele já está se fortalecendo, ele já está buscando um caminho. E a gente se respeitar no sentido de dizer, hoje eu estou buscando, amanhã possa ser que eu acorde um pouco mais triste, um pouco mais com a dor mais forte, mais latente, e não consiga. Mas que eu tenha em mente que no próximo dia eu vou tentar mais uma vez. E aí a gente vai se fortalecendo. Né? Eu gostaria... O tempo passa muito rápido, sei que a gente já está se encaminhando para o final, a conversa muito boa. É verdade. Mas eu queria passar a palavra para a Márcia para dar suas considerações finais, depois também para Marcos e Mário fazer suas considerações finais. Nossa, hoje eu só tenho gratidão, o que agradecer, suas palavras, Marcos, por ter aceito o convite, que abrilhantou o domingo de nós todos, né, nos ensinando e nos dando também o seu testemunho. Gratidão a todos, gratidão por participar pela TV7, a Federação Espírita Paraibana e a AME Campina Grande, a Denis, que conduziu assim tão belamente. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para todos aqueles que estão nos assistindo, encarnados e desencarnados, mas a todos aqueles que, através do chat, que têm nos auxiliado na condução e auxiliado numa palavra de regeneração e de renovação. Em especial a Cecília, ao Edson, né, que persevere na fé e na confiança em Deus. A Cecília Sampaio, que trabalha na linha de frente, na área de saúde, que abrilhantou aqui com os seus testemunhos aqui o chat, e a Lívia Pacheco, eu não a conheço, mas que a sua fé, né, e confia em Deus para que todos nós sigamos adiante, servindo e confiando. Muito obrigada a todos, que tenham uma boa tarde, uma boa semana luminosa, que o Mestre Jesus faça-se presente sempre em nossas vidas. Gratidão. Eu agradeço por este convite que me foi feito, agradeço a você, Márcia, a você, Denis, por esta interação, este bate-papo. Lembrando a todos que estão nos acompanhando, que fazem parte desse
projeto que, na hora da dor, lembrar da oração, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e governador espiritual, porque nós nunca somos desamparados. Deus é farto de misericórdia. E assim, dá-nos continuidade, mesmo um pouco abalados, mesmo com a saudade que tanto mexe conosco, mas darmos continuidade. Nós precisamos sempre viver. Viver é dádiva divina, estar reencarnado, é oportunidade de dar continuidade aos aprendizados, ao nosso desenvolvimento intelectual e moral, e, acima de tudo, aprendemos a nos amar e amar ao próximo. É assim, então, com essa mensagem da doutrina espírita que eu me despeço, e rogando a Deus e a Jesus que abençoe a todos e que os nossos corações vibrem sempre no amor, porque é o amor que vibra em todo o universo. Lembrando da mensagem, o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Né? Então, que a gente sempre lembre disso. E como o Marcos falou também, a importância da nossa oração. Os nossos pensamentos têm muita força, a nossa oração tem muita força. Então, lembrando, vamos lembrar nas nossas preces dos nossos familiares, dos nossos entes queridos e também dos profissionais de saúde, né, que foi tão citado hoje também no chat também, por todos aqueles que estão passando por aflições. Para finalizar, eu queria ler uma mensagem intitulada Saudade e Amor. Ante as lembranças queridas dos entes amados que te precederam na grande transformação, é natural que as tuas orações, em auxílio a eles, surjam orvalhadas de lágrimas. Entretanto, não permitas que a saudade se te faça desespero. Recorda-os, efetuando por eles o bem que desejariam fazer. Imagina-lhes as mãos dentro das tuas e oferece algum apoio aos necessitados. Lembra-lhes a presença amiga e visita um doente, qual se lhes estivesses atendendo a determinada solicitação. Distribui sorrisos e palavras de amor com os irmãos algemados a provas rudes, como se os visses falando por teus lábios, e atravessarás os dias de tristeza ou de angústia com a luz da esperança no coração, caminhando em rumo certo, para o reencontro feliz com todos eles, nas bênçãos de Jesus, em plena imortalidade. É uma mensagem de Emmanuel, do livro Amor e Saudade, psicografada por Chico Xavier. Acho que essa mensagem fecha bem a nossa conversa de hoje, a importância de a gente buscar entender dentro das nossas limitações, buscar entender e aceitar o nosso processo de luto dentro das nossas limitações e sempre de mãos dadas, de coração aberto para a mensagem do Cristo. E aqueles que são espíritas à luz da doutrina espírita, aqueles que não são, sendo bons onde estiverem. Muito obrigado, Márcia Miranda, muito obrigado, Marcos e Mário, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, internautas, a TV7 e a todos os parceiros que transmitem também o nosso programa Consolando Corações, e até domingo que vem, às 4 da tarde. Um abraço a todos. Um abraço.